Salve galera, tudo bem? Hoje nós iniciaremos mais um Papo Jovem. E o nosso tema de hoje é como é uma igreja e como se tornar uma. Amém? Espero que o Espírito Santo de Deus possa estar aí junto com você, abrir o teu coração, a tua mente. Nós falaremos algumas coisas aqui, eu espero que Romanos 12:2 esteja junto com você, renovação de mente, para que nós possamos entender o que é uma igreja, amém? Feche teus olhos, vamos chamar a presença de Deus para junto de nós. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de estar podendo transmitir a sua palavra, Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus, que o Senhor possa, Jesus, fixar a tua mensagem no nosso coração e no nosso entendimento, ó Pai. Traz, Deus, a renovação de mente necessária, Pai, para que nós possamos entender o que realmente é ser uma igreja, para que nós possamos se tornar uma igreja nos tempos atuais, Deus, em que nós estamos dentro de nossos lares, ó Pai, e em nome de Jesus eu peço, faz de nós, Deus, pedras vivas em tuas mãos, Pai. É a oração que eu lhe faço em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Paz, galera. Que Deus, assim como o Thiago orou, que Deus possa falar o coração de cada um de vocês. E eu queria começar a falar desse tema abrindo o livro de Atos no capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 42. É um texto já muito bem conhecido por todos, mas se você voltar um pouquinho antes também do versículo 42, você vai ver que o texto já vem trazendo explicações a respeito do que é a igreja, de como foi que a igreja foi fundada lá no passado, como que se iniciou a igreja nos tempos de Cristo. Então, Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante, e diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então o texto aqui de Atos, ele dá a introdução de como era a igreja, de como vivia a igreja após a ascensão de Cristo. Então a igreja ela começou a ser formada, Cristo foi morto, ressuscitou, ficou ali mais 40 dias no meio do povo, com seus ensinamentos, guiando ali, e chegou um momento que Cristo falou bem assim: olha, vocês aguardem até que eu derrame o meu Espírito sobre vocês, e aí vocês vão cumprir o chamado que eu estou dando para vocês de serem minhas testemunhas. E então Cristo sobe aos céus e fica o corpo dele aqui, fica a igreja aqui, para cumprir o chamado que Cristo tinha dado. E os apóstolos, então, começam a trabalhar de acordo com aquilo que Cristo tinha orientado cada um deles. E quando a gente chega aqui no capítulo 2 de Atos, você consegue ver como viviam e como eles faziam, se reuniam como igreja naquele tempo. Porque você vendo a partir do versículo 42, já diz o seguinte: olha, eles perseveravam ali todos na mesma doutrina, na doutrina dos apóstolos, ou seja, os apóstolos eles andaram com Cristo, então aquilo que eles ensinavam era aquilo que eles viveram com Cristo. E continua dizendo, olha, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então os discípulos eles estavam juntos, com todos ali, com todo o povo, e eles iam ensinando aquilo que Cristo já tinha ensinado, vivendo em comunhão com todos, no partir do pão e nas orações. Tudo junto, tudo em unidade. E em toda a alma, continuando aqui, olha, eles haviam temor e os apóstolos faziam maravilhas no meio do povo, da mesma forma que eles aprenderam com Cristo. Então eles foram seguindo os ensinamentos que Cristo tinha dado ali para eles durante o seu tempo aqui na terra. No verso 44, ele vai dizendo, olha, e
todos os que criam estavam juntos. Eles viviam juntos, eles andavam, eles caminhavam juntos. Eles estavam juntos de verdade. Aquele negócio que a gente brinca assim, ó, aí, estamos juntos. Então eles estavam juntos, porque eles partilhavam da mesma coisa, eles viviam da mesma forma, eles compartilhavam daquele mesmo momento. Ele fala, inclusive, aqui no partir o pão, quer dizer que eles se alimentavam juntos. Eles caminhavam, viviam, alimentavam juntos e venderam seus bens e se distribuíram entre si. Assim como um era mais necessitado que o outro, então aquele ganhava a maior parte. Então eles realmente estavam juntos, né? Exatamente. Em todas as situações eles estavam juntos. Em todos os momentos, nos momentos ali, igual o Tiago falou, do repartir do pão, aqueles que tinham suas posses, eles, olha, para um bem maior, eu estou vendendo as minhas posses, está aqui, e todos se beneficiavam do trabalho de todos. Eles andavam juntos o tempo todo. E o verso 46, ele vai continuando dizendo assim, olha, eles perseveravam unânimes. Eles estavam juntos de tal forma que ninguém fazia ou tomava um caminho diferente. Estavam todos ali seguindo o mesmo caminho. Então a igreja ela começou assim, eles pegaram aquilo que Cristo tinha ensinado e eles decidiram praticar tudo que Cristo ensinou, a viver aquilo, e as pessoas que iam se juntando e entendendo o que Cristo deixou através da vida dos apóstolos, e no dia a dia eles iam mostrando como era ser igreja, como era viver uma vida em igreja, uma vida onde reinava ali o amor, onde havia ali alegria, onde eles estavam juntos, onde eles estavam em comunhão, estavam em unidade. É assim que vivia o povo lá no início da igreja. Lá quando os discípulos, os apóstolos, eles começaram a trabalhar e a crescer, porque o que a palavra diz no final do verso 47 é o seguinte: o Senhor todos os dias acrescentava pessoas que iam sendo salvas. Todos os dias o Senhor ia trazendo pessoas ali, até a presença deles, e essas pessoas iam alcançando o Evangelho, sendo alcançadas pelo Evangelho, elas iam sendo salvas. E o que a gente pode deixar aqui, que nos remete aos dias de hoje, é que a igreja ela se reunia dentro de cada casa. A igreja era em cada casa. Os discípulos, eles não criaram igrejas físicas. Eles foram e pregaram a doutrina de Jesus, pregaram a palavra, aquilo igual você falou, eles viveram com Jesus, transmitiram para as pessoas o que eles viveram. Não só com palavras, mas com ações também, que a palavra fala que haviam sinais, assim como com Jesus lá, alguns tempos atrás, eles começaram a transmitir dessa forma. E o interessante é que lá no verso 47, ele fala assim, e eles caíam na graça do povo. O povo, de olhar a comunhão, a unidade deles, se achegavam por isso. E isso era o que Jesus vivia e pregava, essa comunhão, essa unidade em um único pensamento. Eles, igual você falou, unânime. Ninguém pensava de forma diferente, todos pensavam de forma igual. Faziam coisas diferentes, mas seu pensamento, seu alvo era igual. Lá fala que eles venderam todas suas posses. É aquilo que a gente pregou de ansiedade, a gente falou sobre ansiedade lá. É você esquecer das coisas aqui, focar lá em cima, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Eles viviam dessa forma. Não, vamos viver, vamos ajudar, vamos amar o meu próximo mais próximo e vamos buscar o reino do céu, que lá está o nosso tesouro. É assim que eu enxergo esse texto. A promessa pela vinda de Cristo é o que motivava todos os dias essas pessoas. Essa promessa de que Cristo ele vinha com o seu poder para trazer a salvação para cada um deles, é o que motivava mais eles a continuar nessa caminhada. E eles, a cada dia, iam agregando mais pessoas, porque viam essa verdade no evangelho que era pregado. Porque viam tanto nas maravilhas, nas ações, mas viam no dia a dia, em cada lar, viam em cada casa, em cada família, como Deus operava em cada um.
como o amor de Deus, ele era compartilhado em cada família, como as pessoas, não só de palavras, como você já disse, mas de ações, elas mostravam como era o amor de Deus, como Cristo fez lá. Eles copiaram Cristo, né, vamos dizer assim, eles copiaram, se tornaram as cópias de Jesus, e eles foram todos os dias fazendo o que Cristo ensinou que eles fizessem. Partir o pão. No partir o pão, naquela vida em unidade, naquele caminhar juntos, naqueles estar juntos, e as pessoas iam se achegando, porque via a verdade ali, porque via Cristo ali como centro, e assim foi se criando a igreja, brotando dentro de cada lar, brotando no meio de cada família, em cada casa onde eles passavam ali, eles compartilhavam do amor, eles compartilhavam dos alimentos, e as pessoas, elas eram cheias, não só no seu físico com o alimento, mas elas eram cheias da presença de Deus, elas eram cheias da palavra, porque ali, através desses momentos, todos eram alimentados no físico e no espiritual. É interessante você falar assim que as pessoas eram cheias do Espírito. Atos também fala, né, que é onde estavam reunidos todos em um único pensamento, Deus veio e incendiou todo aquele lugar com a presença dele. E nós vemos na história também, onde a igreja, que a gente vem tratar sobre igreja, e eu entendo que igreja não sou eu, igreja não é você, igreja é nós. Nós somos a igreja, assim como em Atos 2, 46 que a gente está lendo, 42 até 47, eles se tornaram a igreja que Jesus falou lá para Pedro. Quando Jesus fala assim, Pedro, sobre essa palavra que você disse, Pedro, você é Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Isso é a igreja, é essa comunhão, é esse pensamento, é aquilo que, como já dizemos aí, unânime, unidade. Diferente de união, eles não se reuniam, eles eram unânimes num único pensamento. E a palavra dele mesmo fala, lá em 47, fala que Deus ia mandando pessoas. Por que Deus mandava pessoas ali? Porque Deus sabia que ali estava a palavra da verdade. E aonde tem um povo reunido com um único pensamento, um único alvo e a palavra da verdade, não há como não ter o cheio do Espírito Santo de Deus. Não há como não ter a presença de Deus. Deus fala que onde está 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará. Então nós estamos reunidos. Nós estamos nos tornando igreja aqui, eu e ti. E Deus está neste lugar. Assim como Deus está na tua casa, jovem, assim como Deus está aí. Nós estamos distantes de ti. Hoje nós estamos pela câmera de um celular, mas eu e você, nós somos igreja. Eu com o Tiago, a Rose, os jovens, nós somos uma igreja. Nós somos, como a palavra dele mesmo fala, um corpo muito bem ajustado. Um corpo onde você tem a tua função, eu tenho a minha, mas para caminhar junto. A mão não vai aonde o pé não vai. Então, mesmo que queira ir por direções opostas, essa questão de quando fala de unânime, nós direcionamos a um único alvo. É igual quando a gente está jogando bola, né? Você está lá correndo, todo animado, você vê o alvo ali, vai todo mundo. Mas já pensou se sua perna ela quer fazer outra coisa? Às vezes tem uns caras que é ruim de bola, né? E a gente vê dessa forma. Porque o corpo dele, ele perde total controle do corpo, porque cada um toma uma direção e acaba não acontecendo aquilo. E quando a igreja ela se reúne, quando a igreja ela anda em unidade, ela é como um corpo bem ajustado. Como o Tiago já disse, ela é algo que fica perfeito, porque aquele corpo ele caminha na mesma direção e ele não falha naquele objetivo. E ele não se desvia do objetivo. Então, a igreja ela se formou de um jeito. Só que passaram-se os anos e várias outras coisas foram acontecendo, até a gente chegar nos dias de hoje. E aí vem toda essa crise, vem pandemia, vem não sei o que tem, e a gente precisa, vamos dizer assim, revolucionar. Como o Tiago já disse no começo, a gente precisa ter um upgrade na nossa mente. E como que é ser igreja hoje? Lá no passado a gente já entendeu, mas e hoje, como é ser igreja? Ser igreja, eu acredito que nós fizemos um upgrade, mas trazendo coisas lá de trás, né? Porque hoje, igual você mesmo disse, as igrejas elas eram de lar em lar.
né? Paulo, quando foi ministrar e pregar o evangelho na Gálatas, lá em Roma, ele levou a mensagem de Cristo, retornou, e eles se comunicavam com cartas para poder mandar. A gente vê carta para Tessalônica, Filipenses, Efésios, Gálatas. Então ele conversava com a igreja, ele continuava dando manutenção da palavra dessa forma, entendeu? E hoje nós retornamos a essa essência da igreja. Hoje eu vejo que essa pandemia, ela veio para que nós voltássemos a entender o que realmente é a igreja. Porque quando eu chego assim e falo, Tiagão, vamos para a igreja? Eu não chego e falo assim, Tiagão, vamos ser uma igreja? Até quando você pensa dessa forma, nossa, tá errado esse negócio. O negócio é meio estranho, né? Como assim? Como assim? Mas quando eu falo assim, vamos para a igreja, nós pensamos em físico, em madeira, em concreto. E a palavra de Deus fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus, ele habita em nós. Quando nós nos reunimos em um único propósito, ali ele estará. A palavra de Deus fala, e nós já vamos ler lá em 2 Pedro, que fala que nós somos pedras vivas, direcionados por Jesus. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2. Lá em 1 Pedro fala assim, ó. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele você fosse crescendo. E é que já provaste que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, a pedra viva reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus era eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo. E completa dizendo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal e de esquina, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. Aqui fala que a palavra da verdade, Jesus é a palavra da verdade, e Jesus é essa pedra de esquina. E hoje nós não utilizamos mais essa pedra de esquina, a gente utilizamos alicerces, né, nas nossas fundações. Mas antes eram utilizados nas construções, como as casas eram de pedras acumuladas, era utilizada uma pedra fundamental, uma pedra de esquina ou pedra angular. Essa pedra dava o direcionamento da obra. Então ela era colocada num certo ponto e ali as outras pedras iam seguindo o mesmo padrão. Mas mesmo que a obra tivesse terminada, você retirasse essa pedra fundamental, toda a obra caía, cara. Toda a obra caía porque ela era toda sustentada nessa única pedra. E as outras pedras que eram postas, elas tinham que seguir o mesmo padrão de tamanho, de linhagem. Então, elas vinham toda torta, cheia de, né? Então, elas eram lapidadas a se parecer com a principal, não se tornar uma, a se parecer com a principal para seguir o mesmo direcionamento. Hoje eu vejo a igreja como isso. Eu e você, nós somos pedras vivas, assim como Pedro fala. E Jesus é a nossa pedra fundamental. Se retirar a pedra fundamental do seio da igreja, que somos eu e você, não subsistirá nada. A palavra dele mesmo fala que a confusão, ela traz o afastamento. E só há confusão quando Jesus não está. Por isso que nós não temos que nos apegar, eu entendo que a essas paredes, ao chão, até porque essa igreja física, ela não vai subir, cara. Ela não vai subir. O que vai subir é eu e ti. É esse templo que nós formamos. A palavra de Deus fala assim que, lá inclusive fala, que no ajuntamento das pessoas, no ajuntamento da igreja, se formava o templo do Espírito Santo de Deus. Então eu e você, Deus não habita em igreja feita por tijolos, mas eu e você, nós somos pedras vivas nessa construção do templo do Espírito. Cara, incrível, incrível. E o que a palavra de Deus ela fala, ainda lendo esse texto de 1 Pedro, o que eu acho incrível é o seguinte, que
quando o texto diz que nós somos essas pedras vivas, ela fala assim, que essa pedra ela é usada para edificar a casa espiritual. A casa espiritual. A igreja. É para ser edificada. Nós como pedras, nós como partes desse corpo, somos usados para edificar a igreja de Cristo. Como a palavra de Deus, ela nos mostra de forma clara o que nós devemos ser. Precisamos ser essas pedras vivas, precisamos agir como cópias da pedra fundamental, daquela pedra que é essencial para a construção, ser cópias dela, parecidas com ela, e assim a gente ajudar nessa construção de algo que não é físico, de algo que não é material, mas é algo espiritual. A igreja de Cristo ela é algo espiritual. Nós somos a igreja de Cristo por causa do Espírito que é em nós. E uma coisa interessante que eu vi, cara, lá em Mateus 16, no versículo 18, ele fala assim, falando sobre a igreja, né? A gente tem até um pensamento, eu tinha um pensamento meio turbulento sobre isso aqui. E ele fala assim, pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, aquilo que eu já tinha dito. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antigamente eu entendia assim que o inferno ia debater contra a igreja e nós resistiríamos. Mas a palavra dele não fala isso. A porta ela não ataca. Para que tem uma porta na tua casa? Para defender a tua casa. Então quem está atacando é nós. Quando nós nos tornamos igreja, assim como Jesus fala para Pedro, nessas palavras eu firmarei a minha igreja, e contra essa igreja que sairá dessa rocha, o inferno não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerá. Então, irmão, nós vamos chegar, vamos bater o pé na porta e vamos tirar todo mundo. É isso que Jesus fala. As barreiras, as escamas nos olhos, os intempéries do inimigo, do inferno, não prevalecerão quando nós estivermos unidos num único pensamento. Quando nós formos igreja. Quando nós nos tornarmos igreja. Igreja é isso, cara. Incrível a palavra de Deus. Quando você se torna parte importante na construção da igreja de Cristo, nem o inferno pode resistir. Imagine o poder. Se o próprio Jesus fala isso, o inferno não prevalecerá contra você. As portas do inferno não conseguirá ficar em pé. Imagine o poder de Deus que é gerado na nossa comunhão, na nossa união. União, na verdade, não união, unidade. Unidade. Quando nós nos reunimos num único pensamento e transformamos isso em um alvo, quão poder de Deus é gerado desse meio. Eu estudei há algum tempo sobre avivamento, e ponto principal do mover de Deus, a unidade das pessoas que estavam no local. Quando as pessoas estavam buscando a Deus de uma mesma forma, eu sou diferente de ti, cara. Né? Eu sou diferente de ti. Mas assim como a palavra de Deus fala que nós somos um corpo, existe uma mão, existe um pé que é diferente. Mas a mão precisa do pé. Nós caminhamos juntos. E todo o avivamento tinham pessoas, nós fala assim que nós somos pessoas diferentes no mesmo alvo, caminhando para o mesmo lugar. E todo o avivamento, mesmo tendo pessoas diferentes, eles pensavam e buscavam o mesmo alvo, que era Jesus. Jesus, querer mais e mais de Deus. E os relatos históricos falam que quando eles estavam reunidos, o mover de Deus vinha e incendiava o local. Assim foi Azusa, assim foi vários outros avivamentos. O próprio texto de Atos, né? O próprio texto de Atos, estavam todos reunidos, né? Então, quando nós, voltando ao tema, quando nós nos tornamos igreja, o mover de Deus acontece. Já pensou isso acontecer dentro da nossa casa? Tá aí. Hoje nós temos essa oportunidade, não é? Porque aquilo que eu tinha dito, nós retornamos à nossa essência. A gente brinca muito de Nutella e raiz, né? Hoje nós somos a igreja raiz. Nós estamos começando dentro do nosso lar. E no próprio texto que você começou, Tiagão, ele fala que a igreja era nos lares, né? E então, hoje nós somos isso, cara. Igreja nos lares. E eles se reuniam em congregação, eles se reuniam local para abraçar os novatos que iam chegando.
Aquele que Deus ia mandando é onde eles se reuniam para transformá-los. E tinha discipulado. O discipulado não é agora, era lá atrás. Então, a reunião, eu acho que hoje, quando nós entendermos que a igreja é isso, que a igreja não é parede, que a igreja é eu, é você na tua casa, a nossa fé ela é aumentada lá dentro do nosso lar. O mover de Deus acontece dentro da nossa casa e não aqui no templo. Na verdade, eu falei errado. O mover de Deus começa lá e aumenta aqui. Quando eu e você nos reunimos, aí vem o avivamento. Aí vem a explosão do Espírito Santo de Deus. Aí vem esse sobrenatural de Deus. Quando eu venho cheio da minha casa, você vem cheio da tua casa, e nós nos encontramos aqui, irmão, o bicho tem que correr, velho. Tem que correr. Você está entendendo a importância de eu ser igreja em todo lugar? Principalmente dentro da minha casa. Eu preciso começar a ser igreja na minha casa, no meio da minha família. Lá, no meu lugar de intimidade, eu preciso ser igreja. Na hora que a minha casa, a minha família, ela andar em unidade, no mesmo objetivo, e a gente se reunir como igreja, se reunir em oração, se reunir buscando a presença de Deus, algo diferente acontece. O mover que vem no meio da família é algo sobrenatural. Nós fizemos um momento de oração essa semana dentro de casa que foi algo maravilhoso. Você percebe quando você está em unidade, no mesmo propósito, buscando aquela mesma coisa, você vê que até o ambiente ele muda. A presença de Deus naquele lugar, ela começa a mudar as pessoas ali naquele lugar. É necessário que a gente volte a ser igreja desde a nossa casa. É necessário que a gente busque ser igreja, agir como igreja em todos os lugares. E eu vejo isso, que essa pandemia, Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta falar que isso não é algo que aconteceu do nada. Não, Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus fala assim que Ele governa tudo. Os ventos, a maré, a lua, o sol, é Deus que comanda. Então essa pandemia é propósito de Deus, cara. Eu enxergo que essa pandemia é propósito de Deus na minha vida, é propósito de Deus na sua vida, é propósito de Deus na sua vida, é propósito de Deus na nossa vida. Para que nós voltarmos à essência. Para que nós conseguimos... porque na igreja, cara, Thiagão, eu posso estar brigado com a minha esposa em casa, cara, e vir para a igreja e fazer um sorrisão, você perguntar para mim, Thiago, tudo bem? 0 bala, irmão. 0, 0, 0. E eu, sorrisão, a máscara no rosto, vim aqui, ó, culturar, chorar. É máscara, cara. É máscara. Dentro da minha casa, eu não consigo. Se eu não estiver bem com a minha esposa, eu não consigo cultuar a Deus dentro da minha casa. Então eu não consigo ser falso, como Pedro fala. Não abandone a falsidade. Busque a essência, o leite racional que vem de Cristo. Nós não conseguimos ser uma falsa igreja dentro do nosso lar. Por isso que eu falo que tudo é um propósito de Deus para nós, para essa geração, cara. E nós temos que absorver isso. Temos que absorver isso. Se nós realmente queremos que a palavra de Deus fala assim que Jesus vem para levar a igreja noiva, se nós quisermos irmos junto nessa vinda de Cristo, nós temos que entender que a igreja começa no nosso lar. Que palavra, né? A igreja precisa começar no nosso lar. Eu creio que essa palavra de hoje, ela já tem falado ao coração de cada um de vocês. E a nossa oração, o nosso pedido é que nós possamos ser igrejas de verdade. Que todos os dias a gente viva como igreja, onde quer que a gente esteja. Que a nossa casa, ela seja uma igreja. Que a nossa família, ela seja e ela haja como igreja. Que nós possamos todos os dias a viver como igreja. Essa pandemia, ela veio, trouxe esse distanciamento, mas dentro do nosso lar não há distanciamento.
E muitas vezes o distanciamento que existe é porque não há unidade. É necessário que a gente ande em unidade. Unidade no nosso lar, unidade como igreja, unidade como família. É importante que haja isso dentro de nós. É importante que a gente viva como igreja todos os dias. Isso comece dentro da nossa casa. Quando começarmos a agir, a viver como igreja, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, e onde quer que a gente vá, Deus ele vai começar a trabalhar em cada área das nossas vidas. O mover de Deus, ele começa a acontecer em cada área, porque a gente tem a nossa vida totalmente entregue a Ele ali. Porque nós nos tornamos parte daquilo que é dele. E quando a gente se torna parte do que é dele, a gente se entrega totalmente a Ele, e aí nós ficamos totalmente nas mãos dele. E quando nós estamos nas mãos de Deus, nós sabemos que estamos em boas mãos. É o melhor lugar. Eu vejo que estar junto a Deus, estar no mesmo propósito de Deus, é a melhor coisa que existe. Não há como nós vivermos nesse mundo sem propósito, cara. E nós entendemos que a palavra de Deus, e o próprio Deus fala isso, que nós não somos por acaso. Nós nascemos e somos feitos pelas próprias mãos de Deus. Eu e você, Tiagão, nós estamos aqui por um propósito. Enquanto nós encontramos esse propósito nas mãos protetoras de Deus, a nossa vida começa a ter sentido. A nossa mente é renovada e o nosso alvo aparece na nossa frente. Isso é ser igreja, cara. Isso é ser igreja. Você entender o seu propósito e juntar a ti, juntar a outra e edificar o maior templo possível do Espírito Santo de Deus, seja 100, seja 1000 pessoas, sendo pedras vivas, igrejas verdadeiras. Quando a gente fala em âmbito espiritual, é o que Deus fala sobre o joio e o trigo. São parecidos, mas Deus consegue enxergar a diferença. Deus consegue enxergar a diferença. A igreja é eu e você, é eu e ti, é nós. Nós somos igreja. Nós como corpo de Cristo, sendo direcionado por Ele. Isso é ser igreja, cara. Isso é ser igreja segundo a palavra de Deus. Como pedras vivas, devemos ser partes da igreja de Cristo. Como pedras vivas, devemos agir como parte da igreja de Cristo. Então, seja igreja, essa é a mensagem que a gente quer deixar. Seja igreja, cara. Seja igreja dentro da tua casa, seja igreja no meio da tua família, seja igreja aonde você estiver. Viva da forma que Cristo quer que você viva. Viva da forma que vive uma igreja de Cristo. Onde você estiver, seja essa igreja. Amém? Esperamos que a palavra de hoje ela tenha falado ao coração de cada um de vocês. Oramos para que Deus ele possa tocar e alcançar a vida de vocês aí no seu lar, aí onde você está assistindo a esse bate-papo. E neste momento eu quero que você feche seus olhos. Vamos ter a oportunidade de nos entregar por inteiro ao Senhor como igreja dele. Que você aí onde você estiver assistindo este momento, você abre o teu coração na presença do Senhor e fale: Senhor, eu quero ser uma igreja tua. Senhor, eu quero ser, Pai, como uma pedra viva, Senhor, que também, Pai, faz parte da construção da tua igreja verdadeira, Jesus. Pai, que o nosso lar seja a tua morada. Pai, que a nossa casa, Senhor, ande em unidade como um corpo, Jesus. Pai, que as nossas vidas sejam, meu Deus, altares, sejam, Pai, templos, Senhor, do teu Espírito Santo. Pai, que a nossa vida, Jesus, seja pedras vivas. Amém, na construção, Jesus, de uma igreja maior, na construção da igreja espiritual, e que através, Senhor, da igreja que há em nós, vidas venham ser alcançadas, que através, Pai, da igreja que há em nós, da igreja que há no nosso lar, da igreja, Jesus, que há na nossa família, muitas outras famílias também sejam alcançadas, e assim também venham se tornar pedras, amém, na construção da tua igreja, Pai.
Senhor, pedimos, Jesus, vem em cada lar, vem, Senhor, em cada família, Jesus, e alcança esses corações, Pai, que nossas vidas sejam, Pai, como estrutura, Senhor, como, Pai, uma pedra viva, Jesus, como parte da construção da Tua igreja, amém, Senhor. Jesus. Meu Deus, que lá em Atos, que da mesma forma que eles viviam, assim também nós viemos a viver, Jesus, no partir do pão, na comunhão com os irmãos, vivendo a palavra todos os dias e também, Jesus, andando em unidade. Pai, ajuda-nos a andar em unidade. Ajuda-nos, Senhor, a andar, Pai, em unidade, Senhor, na nossa casa, em unidade, Senhor, com a nossa igreja, em unidade, Senhor, com o corpo de Cristo, Pai, que faz parte aqui, Jesus. Que Tu possas, meu Deus, alcançar os nossos lares, que Tu possas, Senhor, alcançar as nossas famílias, Pai, e que todos os dias sejamos uma igreja verdadeira, amém, de Cristo. Verdade. Que todos os dias sejamos pedras vivas na construção do templo espiritual do nosso Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, galera. Então estamos encerrando mais um Papo Jovem. Galera, não esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos, dar o like, ativa o sininho aí do nosso canal, para que todas as mensagens, as programações da igreja cheguem aí para você, amém? Deus abençoe a sua vida e tamo junto.